Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, toda segunda-feira, 8 da noite, uma entrevista inédita para você. Você que acompanha através do canal sp.com.br, o site do canal de São Paulo, ou pela Vivo TV, através do canal 18 Digital ou 26 Vivo Fibra. Você acompanha a nossa programação e o programa A Bola Não Para, que toda segunda é um programa inédito, 8 da noite, com reprises na programação. Terça, 10 da noite, quinta às 15h30 e no sábado às 9h30 da noite. Você pode acompanhar o nosso programa, além de também poder acompanhar através do YouTube no meu canal, o canal do Fred Júnior, www.youtube.com/Fred Júnior. Você pode acompanhar o nosso programa toda semana, uma entrevista inédita para você. E hoje uma entrevista interessante, sempre trazendo personagens envolvendo o esporte e o futebol, e hoje sobre a suspensão da eleição no Sindicato de Árbitros de São Paulo. Eu estou aqui com o Fabrício Porfírio, que é árbitro assistente de futebol, é o nosso convidado, ele vai explicar um pouquinho isso. Ele é da chapa de oposição, que em um determinado momento ficou impedido até de participar da eleição, e agora a eleição está suspensa, mas quem vai explicar tudo isso, até para você que está assistindo entender o que está acontecendo no Sindicato dos Árbitros, é exatamente o Fabrício. Fabrício, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Eu agradeço a sua atenção, ter vindo até os estúdios do canal de São Paulo. Para você explicar para o telespectador, para aquele internauta que está acompanhando a gente, ia ter uma eleição do sindicato, a eleição está suspensa neste momento. Mas antes da suspensão, a chapa, em qual que você faz parte também, estava sendo impedida de participar do pleito. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde. Obrigado, Fred, pelo convite e pelo espaço de poder explicar. Legal. Realmente a gente tem essa intenção de disputar as eleições do Sindicato dos Árbitros, que é um sindicato de extrema importância aqui no nosso país e no estado de São Paulo. E o Aurélio, como sempre demonstrou esse interesse em disputar as eleições, mesmo atuando, ele sempre falava isso. E resolveu formar a chapa depois que saiu um edital para a gente poder concorrer às eleições. Ele me convidou como departamento financeiro e a Regildena como vice, e a gente formou uma chapa para concorrer. Se candidatamos, entramos nas eleições, só que o regimento do sindicato, o regimento eleitoral, ele estava sendo utilizado como o anterior e não o atual. E a comissão eleitoral, que foi destacada pela atual administração, ela utilizou desse artifício, de 2003, no caso, né? Então era um regimento que eles estão utilizando de 2003. Isso. E não o atual. O atual de que ano que era? É de 2004, registrado no cartório em 2005. Então, assim... Existia um regimento mais novo do que esse. Mais novo, isso. É como se você fosse apitar um jogo. Sim. E chegasse lá para as equipes e falasse assim, hoje a gente vai usar a regra de 2003. Regra antiga. Sendo que hoje, em 2019, com as atualizações, você não poderia fazer isso. Sim. Porque o futebol está muito dinâmico e muda. E por conta do Código Civil que teve alteração, o regimento teve que ser alterado também. Entendi. E a gente acabou sendo injustiçado nesse caso, teve a impugnação da nossa chapa, e a gente não se sentiu confortável em aceitar essa situação e acabamos entrando na justiça para ter o nosso direito válido. Entendi. Agora algumas perguntas sobre exatamente isso aí. O Aurélio que você citou é o árbitro Aurélio Santana. Isso. Ele seria o candidato à presidência da chapa de vocês. Isso. Você, o Aurélio, a Regildena que você disse, já faziam parte do sindicato atual ou não faziam parte do sindicato? Vocês já faziam parte ou só como um membro pagante por ser árbitro? Como que então, funciona assim. A gente, para trabalhar, teoricamente, no futebol, a gente tem que ter esse associado, né? Tá. Eu sou associado há mais de 15 anos. Certo. E eles também, até por... O árbitro paga uma taxa por mês? Sim. Paga, além dos jogos, um desconto por jogo. Desconta do jogo que vocês recebem. E, além disso, tem uma anuidade que a gente paga. Tá. E a gente tem o direito, todo associado com mais de 2 anos poderia concorrer. Podia abrir uma chapa e concorrer. Isso. A não ser que nem nesse regimento, eles têm algumas regras de que o presidente e o vice, eles não podem ser árbitros atuantes. Então, ou não pode atuar no jogo profissional. O Aurélio estava atuando. Estava atuando, pediu licenciamento, ele e a Regildena, os dois estavam atuando, inclusive estavam escalados em jogos profissionais, certo. Tiveram que sair para concorrer. Então eles estavam cumprindo já o regimento? Já estavam cumprindo o regimento. Tá. Porque nesse regimento de 2000, que é o atual, 2004, ele informa que não pode ser atuante no profissional. Ah, tá.
Então ele não pode trabalhar em jogos profissionais, não informa se é árbitro ou assistente. Entendi. E no antigo, era o presidente e o departamento financeiro, que é o meu caso. Então seria... E eu sou atuante. Então, entre aspas, a culpa seria sua agora nesse momento de não poder concorrer. Exato. Entendi. E não é o que é o atual. O que vale mesmo, você estava correto, agora você estava trabalhando sua função, porque era o candidato a presidente e candidato a vice que não poderia, tem que se licenciar para concorrer a uma chapa. No regimento anterior, o lado financeiro, o departamento financeiro, que era que não poderia. Respondia, não poderia. Isso. E você está atuando normalmente. Exatamente. E aí foi aí que eles impugnaram a chapa de vocês, foi isso? Exatamente. E como a gente acabou entrando com um pedido de liminar para cancelar, porque aconteceu exatamente no mesmo dia que seria a eleição. A eleição ia ser que dia? 25 de março. 25 de março. E a liminar chegou 8 horas da manhã na sede, avisando do cancelamento da eleição. Vocês tudo pronto para a eleição, uma chapa só? Exatamente, chapa única, segundo a comissão eleitoral tinha declarado, só que acabou não acontecendo. E seria assim, interessante, nesses 15 anos de sindicato, eu não tive esse processo eleitoral, sempre foi chapa única. Sim. E eu conversei com a atual administração, que seria interessante para o associado ter essa opção Novas de escolha. Cabeças, novos Exatamente. Ou, assim, opção, ou vamos manter, ou vamos escolher uma nova administração. Tá. Então a ideia sempre foi essa. E eles até entendiam dessa forma, mas... No final não foi assim. Acabou não sendo assim. Não sei se eles não tinham conhecimento desse estatuto, até por ser chapa única. Talvez eles sempre usaram esse regimento, só que ninguém questionou, porque era sempre chapa única e todo mundo aceitava. Aí, como agora a gente tinha um conhecimento desse regimento, porque a gente foi atrás, tentar se encaixar nossa chapa nisso, acabou acontecendo dessa forma, entendeu? Mas a impugnação partiu... Por conta da comissão, da gestão e da comissão eleitoral. Ou seja... Eles que forneceram para a comissão um regimento antigo. Eles falaram que, tudo bem, é importante, entre aspas, né? Porque no final depois acabaram... A gente não sabe, não pode julgar se foi má fé ou desconhecimento mesmo, mas a gente entende que a administração tem que ter o conhecimento de todos os documentos e regimentos da entidade. E uma falha da atual gestão. E aí chegou a liminar no dia 25, não tem eleição. Correto. E aí, como que foi a reação? Para vocês, claro, é importante, porque vocês vão ter a oportunidade, de forma democrática, lá para frente, poderem concorrer. Eu acredito que vai acontecer isso. Exatamente. Eu acho que essa é a expectativa de vocês. Mas e aí? E o pessoal que está na gestão agora? Chegou a conversar com vocês? Falou alguma coisa? Eu no próprio dia 25 estive na sede, conversei com alguns, inclusive da chapa da atual administração. Eles entendem que, pelo que me passaram, não vão entrar com recurso, porque... A liminar veio dizendo que o regimento que vale é o de 2004, que é o atual. Eu quero que você fale um pouquinho, o que incomodou, se incomodou, a atual gestão, algumas coisas, alguns pontos. Porque a partir do momento que, claro, e é importante o revezamento de poder, outras pessoas terem chance de comandar o sindicato, mas teve algo, ou tem alguns pontos que estavam incomodando vocês, a partir do momento para vocês aceitarem a sair numa eleição, porque... Não é só sair por sair, vocês vão sair porque vocês querem vencer, óbvio. Sim. E tem que fazer uma campanha a respeito. A atual gestão tem alguns pontos que incomodavam vocês, ou que incomoda vocês, que vocês têm uma outra parte, exatamente ao contrário, para mostrar e oferecer a quem vai poder votar? Então, o principal ponto é esse, a troca de poder, né? Que a gente acha interessante, acha saudável. Quantos anos a atual gestão está? Você tem ideia? 8 anos. 8 anos. Tá. Então, assim, a gente entende que ele fez essa administração fez muita coisa, assim, salutar na época. Certo. O caso da profissionalização mesmo, essa gestão que brigou, foi para Brasília e buscou, eu acompanhei de perto isso. Então, assim, não dá para só criticar. Tá. Mas, assim, a partir do segundo mandato, já teve algumas coisas que deixou a desejar. Com relação à não atuação incisiva, que realmente havia comparecimento na sede, interesse do árbitro. Isso aí a gente acabou se sentindo, não abandonado, mas poderia fazer mais. Tá. Aí, os últimos tempos agora, acabou saindo do Estado, trabalhando em outra federação. O atual vice-presidente não atua. Então, assim, a gente se sentiu abandonado, no caso, sabe? E a gente viu que a gente pode fazer melhor do que isso. A gente sabe onde está o problema e a gente sabe onde corrigir. O presidente atual é o Arthur Alves Júnior. Ele não está em São Paulo.
Ele vem esporadicamente, mas a atuação dele hoje a gente entende como principal é a Federação Paraibana. Ele faz o que lá na Federação Então, Paraibana? lá teve o problema, né? Teve o escândalo de corrupção, de árbitro, inclusive, de jogos, tudo, e ele foi para resolver esse problema e ele é bem atuante com relação a isso. Ele é um cara bem sério e eu acho que está dando certo lá, não tenho esse contato, mas assim, a princípio foi para resolver o problema lá, mas só que deixou um problema aqui. Na hora de bater o pênalti não tem o cobrador, é isso? Entendeu? Assim, está resolvendo uma coisa e está deixando outra de lado, e ele poderia delegar, para quem ele poderia delegar não é interessante. O vice-presidente não é um cara que Não é um cara que Ele já foi árbitro, vice-presidente? Foi árbitro e, inclusive, ele acabou abandonando, eu acredito, a arbitragem para entrar como vice-presidente. Quem que é esse? É Leonardo Pedalini, Schiavo Pedalini. Tá. Ele foi assistente até 2013, se eu não me engano. Tá. Que foi quando houve a eleição, que daí é isso que a gente acaba vendo as incoerências de se foi por isso ou não. A gente não sabe, mas ele entrou como vice-presidente e não poderia ser árbitro atuante. E ele naquela época estava? Ele estava como primeira divisão, fez grandes jogos. Entendi. E acabou. Aí, ou seja, para ele valeu, para vocês não valeria? A gente fica nessa dúvida, entendeu? Qual outro ponto assim que pesa nesse momento para que vocês sejam candidatos? A gente, apesar de não saber, a gente tem muito cuidado com relação à saúde financeira, né? Tá. Por ele não estar atuando, a gente não sabe como funciona essa parte. Como está o caixa. Prestação de contas, essas coisas, a gente não... Apesar de a gente ter o direito, e alguns até terem pedido, ainda não foi divulgado, a gente não sabe. Então isso a gente se preocupa, porque é a nossa contribuição que está lá, todo jogo, e a gente tem essa preocupação, entendeu? Tem que ter alguém ali, o Conselho Fiscal tem que ser uma parte atuante lá de prestação de contas, assinar, tem que ter a reunião... ou mensal, ou bimestral, exato, pelo menos assim, tem que ter uma atuação, né? Sim. E a gente não tem esse feedback da tua administração e a gente está preocupado. Exatamente por isso a gente quer entrar para saber exatamente como funciona, divulgar essas coisas e ver como realmente está a saúde financeira e poder atuar em prol da categoria, que apanha muito. Com certeza. E a gente vai falar muito disso. A gente está indo para o final do primeiro bloco, a gente vai para o intervalo e já voltamos com o segundo bloco aqui no A Bola Não Para, falando exatamente da arbitragem, nesse caso do sindicato, né, dos árbitros de São Paulo. Essa eleição nesse momento está suspensa pela Justiça e a gente está entendendo um pouco através da chapa de oposição. Claro, a gente abre aqui sempre os microfones, o estúdio, para a chapa da situação, se quiser falar com a gente, não tem nenhum problema e democraticamente a gente vai ouvir todo mundo. Mas é importante essa manifestação do pessoal da oposição, que foi exatamente esse movimento que teve na Justiça, paralisando a eleição que seria no último dia 25 de março. Nós vamos ao intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. Estamos de volta, a bola não para aqui para você no segundo bloco, falando de arbitragem. Nosso assunto é com o Fabrício Porfírio, que é árbitro assistente de futebol. Nosso assunto também é sobre a eleição do Sindicato dos Árbitros de São Paulo. Está suspensa nesse momento pela Justiça. Seria no último dia 25 de março, acabou não acontecendo. A chapa do Fabrício, inclusive, no início estava impugnada. A atual gestão usou um regimento antigo e o regimento atual dava condições, sim, para a chapa do Fabrício e do Aurélio, que é o candidato à presidência, poder participar. E por isso foram à Justiça buscar os seus direitos. A eleição está paralisada nesse instante. E antes da gente continuar o assunto, só aproveitando aqui, a gente sempre lembrar, Bola Spalding, nesse mês de abril, para quem colocar a hashtag A Bola Não Para, você nas minhas redes sociais está concorrendo a essa bola oficial de basquete NBA e WNBA. Vocês podem participar neste mês de abril, tá certo? Então, voltando aqui a falar com o Fabrício. Fabrício, até aproveitando, a gente falou da Justiça e é importante falar. A eleição está suspensa, aguardando a decisão da Justiça, o mérito da Justiça, se vai ter eleição, nesses moldes, vai ter que se fazer uma nova programação, uma nova convocação. O que se espera agora em relação à Justiça? Então, nesse caso, a eleição está paralisada mesmo, como você disse. A atual administração, o mandato acaba agora de 9 de abril. Opa. A gente tem a opção de a gente colocar uma administração temporária até a próxima eleição,
ou a própria justiça indicar alguém para... Seria uma intervenção. Isso, exatamente. Mas acho que o ideal seria o próprio associado colocar alguém, convocar uma assembleia, a atual administração teria esse papel, convocar uma nova assembleia, Certo. chamar uma assembleia e eleger uma administração temporária a partir do dia 9 de abril. E aí ficaria até a decisão da justiça. Exatamente. A decisão tem uma data? Então, tem uma audiência agora para o meio do ano, mas eu acredito que consiga antecipar isso aí. A gente tem essa experiência de não ficar tanto tempo sem uma administração... E essa intervenção teria uma data exatamente... Então ainda não tem uma data exata, Tá. mas as próximas semanas pode ser que já tenha alguma coisa com relação a isso. Tá legal. Até para a administração temporária. É importante, até porque vocês não podem ficar também sem ninguém, né? Exatamente, porque tem todo um imbróglio, né, com relação a financeiro, as contas, quem vai poder assinar, quem não vai pelo sindicato. Sim. Aproveitando, Fabrício, então, a gestão, a chapa de vocês, o que vocês trariam para os árbitros? O que vocês sentem nessa falta, né, em relação ao árbitro? Porque a gente sabe que a arbitragem é malhada, criticada, vocês têm fazer duas funções, o trabalho de vocês normalmente, mais a arbitragem. Uhum. Não é algo profissional. O que vocês oferecem para o árbitro e para o associado? Isso é muito importante, né, Fred? O árbitro, apesar de não ter em carteira, não ter contrato de trabalho profissional, ele é se não for o mais, é um dos mais profissionais dentro de um jogo de futebol. Tem muita gente que tem Sim. essa função de ser profissional e muitas vezes não é, e o árbitro se enquadra muito bem no meio profissional. Tem a lei já aprovada, mas não tem um empregador ainda. E a gente vai buscar até isso também, a gente vai buscar meios... Quem deveria ser o empregador? Federação? Então, Confederação? então essa discussão é muito abrangente, né? Porque tem muita coisa que pode ser feita com relação a isso. A gente tem a ideia de trabalhar em conjunto, tanto com a federação quanto com a CBF. Eles já dão um suporte gigantesco para o árbitro profissional, que no caso Sim. é atuante das grandes divisões do nosso futebol. Tanto parte teórica, física, eles dão esse suporte. A nossa ideia é isso, atuar junto, porque o árbitro precisa disso, de estar tecnicamente bem, fisicamente bem e ter um suporte com relação a isso. E eles dão esse suporte para o árbitro que atua nos grandes jogos. Só que o sindicato em si não pode pensar só nesses árbitros. Claro. Porque tem um árbitro que trabalha no terrão lá, como a gente diz, né? No amador, é o cara que às vezes sustenta a família dele fazendo esses jogos, é o cara que está arriscado a tomar tapa, tiro, porrada. Então a gente tem que pensar nisso. Tem também o pessoal, os árbitros do interior, que a nossa geografia em São Paulo, como do Brasil, né? É muito grande, então fica difícil essa questão de profissionalização, até por causa da geografia. E aqui em São Paulo a geografia é grande também, a grande maioria dos nossos árbitros é do interior. Sim. A gente tem que olhar para esse árbitro também e ver o que o sindicato pode oferecer para ele. Essa é a nossa ideia, tanto para o amador, se ele está se sentindo seguro, se ele está preparado para participar desses grandes jogos do amador, se ele tem técnica, se ele tem condicionamento físico, se ele tem preparo psicológico para aguentar um torcedor no alambrado ali a meio metro dele segurando camisa, cuspindo. Esse que é o maior problema, entendeu? Dar o suporte para esse árbitro. Essa é a nossa principal ideia de trabalhar não só com um grande árbitro, mas com um árbitro que está em evolução. Porque às vezes esse do amador lá é um menino que acabou de sair da escola, ele quer pegar experiência, ele quer pegar cancha. Como eu fiz muito isso, como os grandes árbitros trabalharam nesses jogos para chegar onde estão hoje. E os nossos olhos vão ser para esses árbitros também, porque a federação e a CBF dão um suporte, está cada ano investindo mais e investindo melhor. Não é só o dinheiro que está entrando, é uma estrutura boa. Então a gente tem que aproveitar isso aí, trabalhar junto com eles e aproveitar também esse material. E até você contando um pouquinho da sua origem. Por que você quis ser árbitro, Fabrício? Foi um amigo, cara. Um amigo me chamou, hoje não está mais. Ele chegou na primeira divisão, fez poucos jogos. É mesmo? Rodrigo Soares de Aragão, um grande amigo, foi um grande árbitro. Seguimos junto, um grande caminho na arbitragem, chegamos na primeira divisão, eu cheguei um pouquinho antes, consegui manter o alto nível, ele chegou, mas por opção mesmo ele acabou saindo. Eu sigo, continuo a amizade com ele, mas hoje eu continuo árbitro e ele já não está mais.
Você é árbitro assistente ou você é árbitro? Eu sou árbitro assistente de futebol, Assistente. trabalho na Federação Paulista, na CBF. Você não apitou o jogo, você já foi eu tive, bandeirinha, a gente pode falar. eu tive uma primeira experiência minha no futebol, foi em 2004, eu fiz o curso em 2003, em 2004 eu fui escalado. A minha experiência como árbitro central não foi boa. Não foi? Ali eu já via que não tinha futuro no apito. É mesmo? E consegui... Que jogo que foi, você lembra? Foi um jogo amador num clube, um clube aqui em São Paulo, um grande clube. O jogo foi teoricamente fácil, mas era um jogo de veterano. Tá. E eu estava acostumado a jogar, eu era molecão, 20 anos, deixava o jogo seguir, Libertadores, sabe? Sim, a gente fala? Sim. Contato, só que os tiozinhos não estavam preparados para esse estilo de arbitragem. E acabou tendo um confronto generalizado, inclusive uma briga entre eles. Caramba. Nada comigo, foi entre eles, mas por conta do meu Do seu jeito de trabalhar. começar a ter entrada, a entrada foi subir no nível e eu não tive essa sensibilidade de trabalhar picando o jogo, a gente me diz, né? Apitando as faltinhas. Apitando as faltinhas, eu não estava vendo dessa forma. Tá. E acabou tendo uma grande confusão. Falei assim, eu vou optar, porque eu já tinha que fazer a opção logo em seguida na federação, Tá. se eu ia ser, porque a partir desse momento tinha que fazer a opção, se ia apitar ou ser assistente. Eu falei assim, essa primeira experiência já foi válida, eu quero bandeirar. E Fabrício, quero que você fale, você está atuando numa função também importantíssima, que é no VAR, né? Trabalhando como assistente no VAR, o VAR que chegou agora ao futebol paulista de uma forma mais concreta. Já vinha algumas experiências, Copa do Brasil ano passado, o Campeonato Brasileiro também a expectativa já até esse ano. Treinamentos existiram, eu sei que vocês fizeram lá em Monte Sião, ali no CT do Oscar, né, Oscarim, né, no grande Oscar, jogador da Seleção Brasileira de São Paulo. Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Monte Sião e Águas de Lindóia. Uma parte é Monte Sião, uma parte é Águas de Lindóia. É isso aí. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? A chegada do VAR, tecnologia chegando. O futebol sempre foi muito retrógrado a mudanças e vem mudando até regra. E agora também a chegada do VAR, a chegada da tecnologia a favor para tentar ser o mais justo possível. Isso o VAR não chegou para resolver os problemas do futebol. Até porque a discussão do futebol é interessante e é sempre, desde que saudável, sempre válida, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho dessa chegada do VAR, o que você acha a respeito? Então, a minha opinião, cara, o VAR é uma ferramenta sensacional. Tá. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns jogos já das finais do Campeonato Paulista. O futebol é muito dinâmico, muito rápido. Tem muita coisa para melhorar ainda. As regras estão sendo atualizadas, cada ano tem uma atualizaçãozinha, tem uma coisa para o futebol ficar mais vistoso, mais dinâmico, né, para a gente gerir. E a arbitragem tem que se adaptar a todo momento, claro. Tanto no campo e agora no vídeo, né? A gente teve grandes treinamentos, grandes ensinamentos, tem muita coisa para ajustar ainda, mas o suporte que a Federação Paulista, a CBF está dando é de extrema importância para a ferramenta. A estrutura toda da Copa do Mundo, da Itália, da onde estava tendo já a Alemanha, estava tendo o VAR, a empresa muito competente com relação a isso. As imagens, tem um contrato das imagens que a televisão mostra ser cedida para a gente. Então todas as imagens que o pessoal da TV tem acesso é o que a gente tem. Vocês têm, não tem uma câmera escondida lá, nada? Não. Uma câmera própria da exatamente. Tudo que eles têm de câmera no estádio, a gente tem esse acesso, que é através deles que a gente tem a visão do VAR. O treinamento e o investimento, a tecnologia tem tudo para dar certo. O árbitro ele tem esse poder de adaptação das coisas, mais rápido até de assimilar as coisas do que torcedor, jogador, dirigente e os próprios analistas de televisão, né? Assim, eles estão acostumados já com essas coisas, para nós é novo analisar vendo a imagem. E mesmo assim tem analista ainda que acaba se confundindo com a imagem. Acontece de ter que ver várias... Porque assim, tem que ser rápido, né? E ao mesmo tempo até ver todas as imagens, tem que ter um olhar criterioso para não ver por ver, né? Vou ver de qualquer jeito para não tomar tempo, né? Sim, a gente trabalha já, assim, com mais câmeras já no monitor para a gente já ter essa visão. A hora que acontece o lance, tem um delayzinho numa segunda imagem, que a gente já consegue decidir ali, muitas vezes por ali. Então acaba sendo mais dinâmico o trabalho. Isso tudo com jogos e treinamentos, mas a gente já consegue tomar uma decisão muitas vezes sem buscar muitos replays. Quando o lance é mais complexo, o ideal é tomar a decisão correta, independente do tempo que vai levar. Desde que seja uma decisão justa, que é o que o futebol pede, né? Justiça. E o VAR veio para isso, para a justiça e para analisar um lance claro que o árbitro não conseguiu ver
ou que aconteceu um lance que ele não percebeu, entendeu? Ele viu, mas não percebeu o lance, a gente tem esse poder de atuar e auxiliar ele, como anjo da guarda, a gente chama, né, do árbitro de futebol. E você acha que veio para ficar, né? Acho que não tenho dúvida, não tenho dúvida. É uma ferramenta extraordinária, o jogo fica justo, né? Assim, vai ter muito ajuste para fazer, muita polêmica, como você disse. E a imprensa, a grande imprensa, gosta dessa polêmica para se alimentar do futebol, né? É normal isso. Mas a gente tem que saber diferenciar o erro e a justiça da polêmica. É que, claro, todos os problemas não serão resolvidos, né, Fabrício? Não tenha dúvida, cara. Sempre vai ter dirigente que vai reclamar, torcedor, jogador, mas o árbitro tem que estar ali neutro e tomar a decisão dentro dos conceitos do futebol da melhor forma possível para o jogo. Independente se vai agradar A ou B, a gente tem que tomar o senso de justiça e tomar a decisão correta. E até porque na Copa do Mundo a gente viu isso, né? Alguns lances, né? Que para mim poderia ter sido uma coisa, para você poderia ter sido outra. Com certeza. Até no vídeo, por mais que assim, quando chegou o VAR, todo mundo falando do VAR, deu a impressão que tudo seria resolvido. Nada ia ser mais ter dúvida, nenhum erro ia existir. E depois, em campeonatos europeus, na Copa do Mundo, se mostrou que não. Não é. Ainda vai existir, né? Sim, e assim, o árbitro é humano, né? Assim, e tem diferenças de árbitros para árbitros. A cultura de jogo, e às vezes o estilo de jogo, isso o árbitro não pode perder a essência dele. Ele tem que atuar como ele sempre atuou, sabendo que vai ter alguém que possa ajudar ele depois. Mas com relação aos lances duvidosos, isso sempre vai acontecer. Tem lance que é factual, por exemplo, está em posição de impedimento, não tem como brigar com a imagem. Ou tá ou não tá, né? É um lance claro que o jogador de linha, um defensor, fez uma defesa clara com a mão, isso não tem como a gente brigar com a imagem. Agora tem aquele lance de disputa. Agressão na área, por exemplo, esses pênalti. Isso aí o jogador vai ter que se adaptar, porque isso aí não vai acontecer mais. Ele pode enganar o árbitro do campo. Mas o de vídeo não. O de vídeo não vai ter como ele enganar. Ele pode cavar ali. E até tirar essa dúvida com você, tecnicamente, um jogador deu uma cotovelada na área, naquela disputa de escanteio, o árbitro não viu. Vocês vão conseguir ver logo simultaneamente, assim, a visão já é logo simultânea ou um replay que mostra para vocês? Então, a gente tem assim, porque nesses lances é plano de trabalho, de atuação ali, a gente está em 3 na cabine, a gente consegue dividir funções ali, cada um olhar num setor e já consegue identificar alguma coisa que talvez o árbitro não percebeu. E a própria reação dos jogadores, a situação ali, a gente... Pela TV é mais fácil do que o olho nu. A gente consegue, às vezes, muitas vezes, o olho nu você não vai conseguir ver. Porque às vezes você não consegue imaginar que um jogador vai agredir um companheiro de equipe. E isso acontece, infelizmente acontece. E o árbitro, às vezes, em campo não consegue observar. E agora, com o vídeo, a gente consegue pegar essas situações e eles vão ter que se adaptar a isso. Legal. Qual foi o seu grande jogo na carreira, Fabrício? Teve já um grande jogo ou grandes jogos que você... Os que marcam os clássicos, né? Assim, fiz Palmeiras e São Paulo e Corinthians, os jogos que marcam mais. Que é mais coisa. E esses jogos agora das finais, apesar de ser como o VAR, é aquele que dá um frio na barriga, como aquele primeiro clássico, o primeiro jogo profissional, por ser uma novidade, assim, é uma coisa que mexe com você ali na hora de atuar, é importante estar envolvido no futebol dessa forma, apesar da responsabilidade de ser grande, a gente sabe que está preparado pelos treinamentos que a gente teve, pelas orientações que a gente tem pelos nossos instrutores, isso é de extrema importância. Fabrício, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa, A Bola Não Para, aqui no canal de São Paulo. Deu para explicar essa situação em relação ao sindicato, à eleição, então a gente está aguardando eleições suspensas, você que faz parte da chapa de oposição, explicando o lado de vocês. Acho que é muito importante, tudo que for transparente em todas as áreas é sempre importante e saudável para a gente esperar uma mudança de gestão, de opinião, de administração, esperando sempre o melhor. Então eu fico muito grato que você veio até aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder explicar para o interessado. O árbitro é uma peça de extrema importância no futebol, tanto brasileiro, de São Paulo, do mundo. Sem o árbitro não tem futebol. E o árbitro tem que estar com suporte e a gente tenta, da melhor forma, atuar, eu como árbitro atuante, e do lado, se tudo der certo, como um lado de administrador dessa área da carreira do árbitro também, levar para o árbitro essa segurança, esse suporte, tanto físico, mental, intelectual, porque o árbitro precisa e, como você disse, né, ele é muitas vezes massacrado de uma forma injusta. O árbitro tem uma vida, uma família, e isso a gente vai tentar levar para o público que não é bem dessa forma, que é só o vilão da história. Ele é uma peça importante e tem que se colocar dessa forma. E a gente vai tentar buscar isso como sindicato dos árbitros,
essa visão, entendeu? A gente vai tentar defender os direitos do árbitro dessa forma. Legal. Muito obrigado. Agradecendo então o Fabrício Porfírio, árbitro assistente de futebol, aqui no nosso programa. A Bola Não Para, volta semana que vem, segunda-feira, 8 da noite. Sempre uma entrevista inédita para você aqui no canal de São Paulo e também no meu canal no YouTube. Até a próxima.